Chegou uma pergunta aqui pra gente, é como saber se tenho propensão a desenvolver câncer de próstata? O câncer de próstata, gente, é o tumor mais frequente na população masculina em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Dados do INCA, em 2022, a gente espera ainda fazer o diagnóstico entre 65 mil e 70 mil novos casos de câncer de próstata. Isso fora aqueles que a gente nem fez o diagnóstico. É o tumor mais frequentemente nos homens e ainda assim é o terceiro tumor que mais mata a população brasileira. Quando a gente vê as causas de morte por tumor no Brasil, que é uma das primeiras, a gente sabe que dentro dessas causas, a terceira causa ainda é câncer de próstata. A gente está falando aqui de uma doença que é altamente incidente, ou seja, a gente vê muitos novos casos por ano, e altamente letal, porque mata muita gente ao ano ainda. E grande parte disso é porque a gente faz esse diagnóstico em tempos muito tardios, ou seja, falta aquele diagnóstico precoce, falta aquele diagnóstico quando o tumor está pequenininho ainda restrito à próstata. Então, como é que a gente sabe que a gente pode desenvolver câncer de próstata? Primeiro, sendo homem, a gente ter chance de desenvolver o câncer de próstata é muito comum. E aí eu sinto dizer isso, mas para o homem é uma questão de tempo, tá? Não é uma questão de sorte. A gente sabe que quando os homens chegam aos 90 anos, 80% deles têm câncer de próstata. Quando eles chegam aos 95 anos, 87% deles têm câncer de próstata. Ou seja, quando a gente estiver nessas idades, a gente sabe que a chance da gente ter um câncer de próstata é muito alta. Mas esse tumor não é o tumor que deixa a gente preocupado. O tumor que deixa a gente preocupado, os oncologistas preocupados, é quando a gente tem esse tumor aos 50, aos 55, 60, 65 anos. É esse tumor que pode se desenvolver, que pode crescer e que pode se alastrar, ceifando a vida de cada um de nós. Portanto, quando a gente está falando de chance de ter tumor, primeiro, ser homem é uma chance muito importante. Segundo, se a gente é obeso, se a gente fuma, se a gente é sedentário, todas essas são fatores de risco que aumentam a nossa chance de ter câncer de próstata. Se a gente tem infecções prostáticas frequentes, tudo isso pode aumentar a nossa chance. Mas lembre-se, o simples fato de sermos homens, masculinos, aumenta a nossa chance de termos câncer de próstata, tá? Então, a feitura dos exames preventivos ela é muito importante. O exame é difícil, o exame é chato, eu sei que é, mas fazer isso versus ver um tumor de próstata alastrado, quebrando a nossa coluna, quebrando o fêmur, tirando movimentos, deixando a gente com dores excruciantes, não tenha dúvida que fazer o exame é muito menos agressivo, muito menos complicado e muito mais eficiente para prevenirmos o câncer de próstata. Tá? O tumor de próstata, feito o diagnóstico nessas idades, a gente precisa fazer a biópsia e a partir de dados da biópsia, dados do paciente, dados desse tumor de imagem, a gente vai determinar qual o melhor tratamento, seja ele apenas observar, seja ele fazer algum remédio via oral, seja ele fazer cirurgia ou radioterapia. Tá? Isso é muito importante para que a gente saiba que o tumor de próstata tem cura e o tumor de próstata precisa ser curado no Brasil muito rapidamente. Por fim, eu queria falar sobre os fatores protetores, né? A gente que é homem, a gente precisa fazer exercício físico, deixar de fumar, ter uma dieta adequada e principalmente o licopeno, que é uma substância que tem no tomate, em algumas outras frutas e legumes, previne sim o câncer de próstata, tá bom? Então, ter uma vida saudável, fazer atividade física, não fumar já ajuda muito. Mas mesmo assim, sendo homem, a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce, precisa ir ao urologista a partir dos 40 anos e procurar, porque quem procura acha e quem acha cura. Um grande abraço para vocês.